E aí, pessoal do FateCast, todo mundo bem? Vamos começar mais um episódio aqui para vocês. Hoje na mesa nós temos nosso querido Dieguito. Dieguito Maradona, voltei, achou que eu não ia voltar, né? Isso aí, na técnica a gente está com o Rob, hoje a gente está com plateia, tá? E gente, vocês podem participar, por favor, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, tá bom? E na mesa hoje, como convidado, nós temos o excelentíssimo professor Daniel, que topou fazer essa experiência com a gente. Né? Muito obrigado. Por favor, se apresente. Bem, meu nome é Daniel Ramos Deschauer. As pessoas têm um pouquinho de dificuldade de soletrar o meu nome. Sou professor, hoje ministro a disciplina de coaching aplicado à gestão de pessoas e também ministro aqui a disciplina de psicologia organizacional, aqui na FATEC da Zona Leste. Muito legal. Quer contar um pouquinho da experiência do senhor? Quem é o senhor? Para o pessoal conhecer, porque, por exemplo, nós não tivemos aulas com o senhor, nós somos do sexto de gestão. Então, por favor, você fale um pouquinho do senhor para a gente. Então, começando pela minha formação. Sou psicólogo de formação, me formei há um bom tempo, acho que vocês nem estavam no projeto. Me formei em 77. Antes de me formar, fiz 2 anos de estágio. Isso me ajudou muito profissionalmente, e depois que eu me formei, você vai para uma entrevista de emprego e normalmente os entrevistadores perguntam se você teve alguma experiência. E eu pude relatar experiência em 3 grandes empresas. Isso me ajudou muito. Então, trabalhei quase 30 anos na área da psicologia organizacional, mais propriamente na área de recursos humanos, recrutamento e seleção, treinamento, avaliação de desempenho. Depois fui para a área da educação, saí da organização e fui para a área da educação. Estou na área da educação há uns 20 anos aproximadamente. Nesse período fiz uma pós-graduação, uma especialização em administração estratégica de recursos humanos. Vindo para a área da educação, fiz uma outra pós-graduação em docência superior, porque eu não havia tido experiência anterior na área da educação, né? E me empolguei e fiz o mestrado. E há uns 4 anos atrás, fiz uma especialização em coaching, que me está permitindo dar essa aula que eu ministro de coaching aplicado em gestão de pessoas. E também faço atendimento psicológico. Aí já puxa um pouquinho mais para a área de clínica. Eu gosto bastante da teoria fenomenológica, que é a teoria conhecida também como Gestalt, que ela trabalha com percepção. E por ter feito essa especialização em coaching, o coaching ele trabalha de uma forma mais objetiva. E até mesmo pela minha experiência na área organizacional, eu gosto de trabalhar em cima de um planejamento. E o coaching você define, pelo menos você tem trabalhar em 10 sessões, mas você define junto com o seu coachee, que é o cliente, né? Tenta definir com ele qual é o objetivo que ele tem. Tá? E em cima desse objetivo você faz um planejamento. Mas assessorando todo esse trabalho, aí você usa os recursos da terapia para que ele trabalhe melhor a sua autopercepção. Tá? Você faz tipo um planejamento? Isso. Planejamento humano. Planejamento simples. Não sei se vocês conhecem aquela ferramenta chamada 5W2H. É basicamente em cima daquela ferramenta que a gente trabalha. O que você quer? Mas aplicado para o humano. Aplicado por humano, para a carreira profissional dele. O recurso humano é o recurso da empresa, né? Então... Também pode ser, se você trabalha como um self-coach, então é você e o seu coach, ou um business coach, que aí é aplicado dentro da organização. Geral. Quer dizer, você é contratado pela empresa e a empresa ela vai te dar quem seriam os clientes, ou quem seriam os seus coaches. Normalmente é para melhorar o processo de liderança, tá? A capacidade de liderança. E aí, como foi até inclusive coincidentemente a aula de hoje que eu tive nessa sala, eu trabalhei a inteligência emocional aplicada no processo de coaching. Teve 2 assuntos na hora que a gente entrou, que vocês estavam conversando nos bastidores, que me interessavam bastante. Um deles é exatamente essa, da inteligência emocional. Correto. Como é que funciona isso dentro de uma empresa, para um coletivo, como é que funciona isso no geral, né? Tá. Então, vamos entender primeiramente o que seria a inteligência emocional. Tentando resumir toda a teoria desenvolvida pelo Daniel Goleman,
nada mais é do que o controle da emoção com a razão, o equilíbrio. Sim. Se você for muito razão, você vai ser uma pessoa que vai ter dificuldades de relacionar-se com outras pessoas, de interagir. Se você for muita emoção, provavelmente você corre o risco de perder o seu equilíbrio emocional e ser um complicador nas suas relações interpessoais. Entendi. O legal, o bom da inteligência emocional, que você pode praticar e pode desenvolver, diferente do QI, do coeficiente de inteligência, que no passado era a única maneira de se avaliar a inteligência. O que é o QI? Então, o QI é interessante, porque faz parte do seu desenvolvimento cognitivo. Só que o QI, ele não muda. Se você fizer um teste de QI na infância e repeti-lo depois de uns 15, 20 anos, vai dar praticamente o mesmo resultado. Ao passo que o QE, coeficiente de inteligência emocional, se você tomar consciência de como você pode desenvolver as suas habilidades emocionais, você consegue evoluir e melhorar. Basta que você aceite o feedback do outro, que você aceite no sentido de reavaliar. Então, a inteligência emocional para o Daniel Goleman, então, é o desenvolvimento da inteligência intrapessoal, que é uma conversa de você com você mesmo. Uma conversa de você com você mesmo. Isso. Pode falar em voz alta? Pode, não tem problema. Mas é uma conversa que precisa ter, fazendo uma reavaliação dos acontecimentos que você teve no seu dia a dia, como foi sua relação com o seu cônjuge, com o seu chefe, com o seu amigo, né? E desenvolver a inteligência interpessoal, que é eu e o outro, tá? Isso vai te ajudar a saber trabalhar em equipe, e não só no ambiente de trabalho, mas em todos os ambientes. Então, esse que é o ideal da inteligência emocional. Que você seja uma pessoa que possa interagir com diferentes níveis, tanto o nível mais simples como o nível mais elevado dentro do ambiente organizacional. A inteligência emocional a gente consegue desenvolver numa conversa de eu comigo mesmo, certo? Isso. E a gente, eu perguntei para algumas pessoas, eu converso com algumas pessoas, né? Algumas pessoas que queriam saber, tá ligado? Temas assim, o que vocês queriam saber para vocês ouvirem e tudo mais. E aí tem tudo a ver com uma das perguntas que foram feitas, e aí eu anotei, que é como que eu me coloco como prioridade na minha vida. Porque é muito difícil se colocar como prioridade na sua vida, mano. Já parou pra pensar se você se coloca como prioridade ou se você tá só fazendo coisas pra terceiros? Tipo assim, só tô trabalhando, só tô fazendo a minha figura de pai aqui, ou sabe? Ou se você tá tendo um relacionamento consigo mesmo de amor e de carinho, tá ligado? Quantas vezes, a inteligência emocional ajuda a gente a desenvolver esse pensamento, esse raciocínio. Então, o que você está colocando é exatamente a inteligência intrapessoal. Por isso que é interessante você parar e ter uma conversa franca, sincera com você. Eu estou feliz? Então, falar sozinho não é coisa de louco. Não, de forma alguma. Eu comentei que eu converso comigo mesmo quando eu viajo. Normalmente eu viajo sozinho e às vezes longa distância, e eu tenho uma conversa comigo. Eu vou fazendo uma análise, refletindo de como eu tenho agido, o que eu posso fazer, reavaliando meus objetivos, me planejando. Mas o importante, essa conversa sincera, é sem colocar culpados, sem colocar a culpa nas outras pessoas. É assumir, é ter uma responsabilidade pelos atos, por aquilo que você decidiu. Decidiu errado? Ninguém é perfeito, todo mundo comete erros. Mas é reavaliar se eu vou repetir aqueles atos ou não. Por isso que é interessante essa reflexão, ou desenvolver essa inteligência intrapessoal, conforme ele denomina. Tá? Porque você trabalhando com você mesmo, aí fica mais fácil. Aquilo que os outros falarem a seu respeito passa a não ser mais uma novidade. Então alguém te fala, você é egoísta, mas eu não sou, mas pensa, eu sou, né? Por que será que ele comentou isso? O que eu fiz para que ele chegasse a essa conclusão? Eu acho que assim, professor, inteligência emocional, você quer falar alguma coisa? Não, fica à vontade. Inteligência emocional, a gente consegue desenvolver também muito na terapia, né? Sim. A terapia ela é uma coisa que uma das frases que eu já ouvi, que todo mundo deveria fazer terapia, né?
terapia preventiva. A terapia ajuda a gente a desenvolver esse nosso lado emocional, a olhar. Porque eu acho que assim, o primeiro passo é olhar, identificar que ali tem um problema. E aí você começar a relacionar. Putz, então, entendeu? É porque legal. Interfere no meu dia a dia, no meu presente, coisas que aconteceram comigo, e aí faz link com o podcast da Eliana, que tudo é um processo histórico. Então, tipo assim, a gente começa a entender os nossos sentimentos, né? O sentir, alegria, raiva, enfim, todos os sentimentos aí a gente começa a entender melhor. A terapia, assim, é melhor, eu acredito, porque assim, eu tive a experiência da terapia, né? E outra coisa que também tinham me perguntado era como vencer, às vezes, esse medo, porque assim, meio que um tabu ainda na nossa sociedade, entendeu? Tem pessoas que, sim, de fazer terapia, tem pessoas que, tipo, ainda tem uma barreira. Então, como que a gente vence essa barreira? Porque a gente vive em sociedade, o outro influencia a minha percepção sobre a minha realidade, entendeu? Eu vivo uma pressão social ali, só que eu sei que a terapia ela vai me ajudar. Eu tenho certeza que a terapia vai me ajudar porque, a gente está vivendo isso, né? Como que você acha que a gente pode, tipo... Então, vamos assim, falando uma linguagem organizacional. Durante a terapia, o que ocorre é um feedback. Então, você está relatando as suas emoções, os seus sentimentos, os seus medos para uma outra pessoa, um profissional. E ele vai, o quê? Ele vai observar, nunca ele vai te dar a solução, mas ele vai ajudá-lo a encontrar a solução, o caminho para sair. Agora, o processo só vai ter sucesso se a pessoa que está lá, o cliente, ele quiser realmente. Só que durante o processo da terapia, é um processo de autoconhecimento. Ele vai identificar os seus medos, suas angústias, e isso pode trazer algumas consequências no sentido dele não querer ir de encontro a essas dificuldades, porque ele vai ter que arregaçar a manga e sair da sua zona de conforto. E ele vai ter dificuldade. Então, ele precisa querer. O que acontece no processo, por exemplo, do coach, ele vai incentivando. Parabéns, ótimo. Então, ele vai te incentivar. Como um treinador físico. Isso, na prática. Como um treinador físico, não, você está bem, agora você fez 10 flexões, agora amanhã você vai fazer 15 flexões e assim vai. Então ele é um incentivador, ele vai tentando tirar de você o que você tem em termos de positivo, de esforço, de dedicação, para que você continue naquele processo. E dentro do mercado corporativo é um incentivo para isso, é um incentivo, mas precisa a energia, essa iniciativa, isso a partir dele. Sim. Então, então as pessoas têm dificuldades, como você falou, realmente as pessoas têm, acham que estão bem, porque já estão acostumadas naquele ritmo, e se ela começar a fazer uma terapia, ela vai ter que ter um encontro com ela. Por isso que desenvolver a inteligência intrapessoal é interessante, porque você vai tendo um encontro. É interessante todo dia ter um encontro com você. Dentro do processo de coaching, nós costumamos falar que você pode fazer um diário de bordo. Toda noite, ou antes de você, fazer algumas perguntas. Como eu fui? Eu consegui expressar os meus sentimentos durante o dia de hoje? Sim, você pode criar algumas perguntas nesse sentido. E aí você vai fazendo uma reavaliação. Normalmente eu faço, uma vez meu pai comentou, eu era pequeno. O que você faz depois que você deita a cabeça no travesseiro? Dorme? Dá uma refletida, vê como é que foi seu dia, qual que foi a avaliação que você tirou do seu dia, foi bom, se foi ruim, você fez tudo que tinha que ter feito, tinha que fazer, estava no cronograma, faltou alguma coisa, vai dar tempo amanhã? Normalmente, e aí eu meio que venho com essa cabeça. Meu pai chucro militar, ogro, me falou um negócio desse. Então, foi um incentivo muito forte para mim, assim, sabe? Isso, então, você para conquistar a inteligência emocional, você precisa usar a razão. Sim. E a razão é essa planilha do 5W2H. O que eu vou fazer hoje na terça-feira? Aí você chega à noite e você vê se você realmente conseguiu. Não conseguiu, o que foi? Foi uma indolência sua, você não quis, ou houve alguma interferência externa? Tá? Que pode ter ocorrido uma chuva, teve greve, enfim, que te impediu de fazer.
E com certeza, quando você faz um planejamento, você consegue atingir e é uma gratificação para você. Puxa, eu estou evoluindo. Então, no processo de coaching, além dele receber um incentivo de um terceiro, ele também recebe um incentivo próprio, se ele cumprir realmente essa planilha, se ele seguir a planilha. É que coaching virou uma palavra tão... Sim, eu sei. Eu tive dificuldade, inclusive, para iniciar as aulas, porque a imagem que as pessoas têm é apenas motivacional. É a imagem que as pessoas têm. E é exatamente falando em imagem que nós muitas vezes cometemos muitos erros, porque nós acreditamos que aquilo que nós estamos vendo é verdadeiro, mas não é falso, porque nós não investigamos, não fazemos uma investigação mais profunda. Isso é um preconceito. É que, infelizmente, muitas pessoas, às vezes, fazem o curso, não têm um conhecimento mais profundo sobre o comportamento humano. Eu tive a sorte de fazer o curso de psicologia, ter trabalhado sempre. Então, para mim, foi fácil simplesmente pegar uma técnica, uma metodologia e aplicar. Mas eu uso, paralelo a isso, os princípios da psicologia para trabalhar com o autoconhecimento. E em pouquinho menos de 20 minutos eu já dei uma grande esclarecida do quanto é importante ter um profissional desse dentro de um RH. Já foi um leque assim de milhões de coisas, minha cabeça está explodindo assim, porque realmente é uma profissão que precisa estar ali dentro. Faz sentido. É um profissional que é especialista em comportamento humano. Sim. Eu dou aula de psicologia, o que eu procuro fazer, mostrar. Eu dou várias teorias, porque cada teoria, ela enxerga o ser humano de uma determinada forma, determinado ângulo. Então, aí com isso você trabalha com uma visão mais holística, com uma visão sistêmica, uma visão mais ampla, sim, porque o ser humano é extremamente complexo, né? É extremamente complexo. Então, por exemplo, a emoção, ela vem primeiro do que a razão. Se você notar que alguém está se atirando, mas você não pensa duas vezes, você vai querer tomar uma atitude, você não para pensar, será que essa atitude minha é correta? Uma mãe... É um instinto de sobrevivência. Isso, faz parte do instinto de sobrevivência. Então, a emoção não é nada negativo, mas é importante ela ser bem administrada. Por isso que na inteligência emocional usar a razão. Por isso que dentro do processo de coaching você usa uma planilha para que você possa planejar. Eu quero o quê? Eu quero comprar um carro? Beleza, mas eu não tenho dinheiro agora. O que eu preciso fazer? Quais são os caminhos? Né? E aí te ajuda você também definir o foco de atenção em cada uma das atividades que você faz, como distribuir melhor o seu tempo. Agora eu estou na FATEC, meu foco é FATEC, deixo o trabalho de lado. Não adianta me preocupar agora com o trabalho que eu vou fazer. Não adianta me preocupar com a família, não adianta me preocupar com a igreja. Enfim, meu foco agora é FATEC. Sim. Porque eu já fiz a minha programação, vai ser até às 11 horas, depois das 11 já começo a me preparar para o trabalho, e assim vai. Isso vai trazendo uma certa tranquilidade, uma certa serenidade para que a pessoa possa se situar melhor e ter um melhor desempenho e aí chegar ao sucesso. Sim. Perguntando todo esse conhecimento, né, que a gente está falando aqui, conversando e tudo mais, ele tem a ver com comportamento humano, isso é uma brisa minha, ó. Isso acontece por conta da nossa capacidade de comunicação, né? Então, isso vai gerando como se fosse como é que fala, professor? Quando a gente consegue pensar nossos próprios pensamentos, assim. Um insight. Está te dando um insight, que nós estamos conversando, aquilo que não estava muito bem claro, de repente você tem uma luz. A gente vai ideias, a gente vai desenvolvendo coisas. Isso é ser humano, tá? Isso é ser um ser humano. Então, tipo assim, por que você acha que a gente não... Por que é tão difícil lidar com os nossos sentimentos, as nossas emoções? Por que a gente tá vivendo uma era assim, que nem... A gente tava conversando isso antes, né? Eu vou fazer essa programação já. Tava conversando isso antes. Que, tipo assim, a gente se dividiu muito, né? Antes a gente assistia a televisão na sala, com todo mundo reunido, no rádio e tudo mais, e agora é todo mundo com o celular na mão, aqui, ó, pá. E aí, tipo, isso individualizou muito a gente perdeu muito o contato com esse contato humano, sabe? A interação. Físico. A interação é isso. E essa interação, como você falou, existe comunicação.
Então, comunicação é uma forma de eu expressar os meus sentimentos, meus pensamentos. Sim. E isso é importante porque há um feedback. Então, é importante, cada vez que eu estou conversando com você, você está falando, está me dando um retorno para eu te dizer alguma coisa e assim vai. Então, as pessoas elas estão se isolando. E se isolando, começa a surgir fantasias. Eu não estou conversando com a outra pessoa, eu imagino, vejo o seu olhar, por que está me olhando de forma tão diferente? Quer dizer, o que é necessário? Eu parar, escuta, tudo bem, né? Quem é você, seu nome, sei lá, começar uma conversa. E aí eu vou entender que é a tua forma de olhar, a tua forma de comentar, enfim, começa uma interação. Então as fantasias acabam. Enquanto eu não conversar com você, é uma fantasia que eu tenho, começo a imaginar coisas que não existem. A gente precisa quebrar essas barreiras, né, sociais. Tipo assim, por exemplo, a gente não se conhece, mas aí a gente é desconhecido, mas aí a gente quebra essa barreira social, tipo, e aí, tudo bem? Pá, é tão difícil, né? A gente tá tão no nosso mundinho, assim, no nosso conforto. Se fosse um processo de coach, eu daria uma tarefa, tá? Para aumentar a tua relação interpessoal, tá? Mas eu, logicamente, não que eu daria, negociaria com você. O que você acha? Precisaria conversar mais. Então, como que você vai procurar conversar mais? Procurando conversar com outras pessoas. Beleza. Então, vamos fazer o seguinte, hoje você deve conversar. Você coloca uma meta de conversar com uma pessoa. Amanhã você vai conversar com 2 pessoas. Depois com 3 pessoas. Até que você quebre essa barreira. E aí você vai ver, puxa vida, eu nunca tinha conversado com um cobrador de ônibus. Fui conversar com ele, ele já começou a falar da família dele, dos filhos, e foi tão legal, eu conheci, que bom, então você incentiva. E amanhã, com quem que você vai conversar? Né? Com quem são as pessoas? Então, no coaching você trabalha um pouquinho diferente do processo terapêutico, porque alguns terapeutas não trabalham assim com metas, mas por isso que o coaching, vamos dizer assim, apresenta resultados rápidos, porque você estabelece metas e desafios para que a pessoa possa desafiar, ou seja, o potencial que ela tem, porque se ela nunca fizer isso, ela nunca vai saber que ela tem potencial. Mas o senhor não acha que isso é mecanizar o comportamento humano? Mas é um conhecimento. Por isso está dentro da teoria behaviorista comportamental desenvolvida pelo Skinner. É uma forma. A famosa caixa. É uma forma. Só que você está usando de uma forma positiva. Você pode condicionar um cachorro que não consegue identificar droga e você treiná-lo para ele identificar droga. Né? Mas nós também somos, de certa forma, manipulados pela mídia, fazendo com que você consuma coisas que você não precisa, aproveitando a tua baixa autoestima, fazendo com que você compre um carro, uma roupa e se sentir bem. Sim. Só que você fica bem durante alguns dias, mas depois aquela tua baixa autoestima ela volta novamente porque não foi trabalhada na essência. Me corrija se eu estiver errado, por favor, mas é a famosa caixa de Skinner. Você condiciona o ratinho a tomar a água quando a luz acende. Quando a luz para de acender, ele não bebe água, ele morre de sede. Exatamente. Ou agora não é mais a luzinha, agora é quando ele aperta um botãozinho. Aí ele apaga aquela informação da luzinha e adquire a informação que quando ele aperta o negócio. Aí quando acende a luzinha ele não toma água. O interessante é que sim, toda a tecnologia, todo o estudo, ela tem os dois lados, positivo e negativo. Depende de como você vai utilizar. Tá no horário já, professor? Posso fazer só uma última pergunta? Pode. Que eu estou bem curioso nessa parte do comportamento, né, do coaching, que estuda o comportamento humano. Eu queria saber só, com essa evolução tecnológica que está invadindo as indústrias, como é que fica esse comportamento? Porque cada vez menos nós temos humanos dentro das fábricas, né? Aí eu queria saber sua opinião sobre isso, só para a gente encerrar. Pegando o exemplo que nós tínhamos conversado antes. No passado, nós não tínhamos rádio. Veio o rádio e facilitou a comunicação, as pessoas começaram a ter mais rapidamente as notícias, informação. E as pessoas sentavam em torno do rádio para ouvir uma novela, para ouvir noticiário, então porque era caro e não era todo mundo que tinha um rádio. Depois veio o televisor, ótimo, com a imagem, com o som, coisas acontecendo, era um só e a família ficava, o pai determinava. Televisão até às 10 horas da noite, não passa disso. Então, mas todo mundo ficava unido em torno da televisão.
Começa a mexer com o comportamento, sim, porque as pessoas começaram a ficar viciadas com a mídia. Aí depois veio, barateou, todo mundo tinha 3, 4 televisores em casa e agora o celular. O que aconteceu? As pessoas se distanciaram e aí é onde aumenta as fantasias. Não tem conversa, não tem diálogo, eu não sei o que ele pensa, o que ele gosta. Qualquer coisinha que ele falar, como eu não sei quem ele é, eu vou me sentir ofendido e aí começam os conflitos. Ah, então é melhor ficar sozinho mesmo, boto o som, não estou vendo nada, eu fico com as minhas fantasias e a minha imaginação. Vivendo no mundo sozinho. Vivendo no mundo solitário com um monte de gente. Então você está solitário no meio. Antes você era obrigado a ficar solitário, você morava num sítio, num mato, então você não tinha contato com as pessoas. Hoje nós estamos no redor milhares de pessoas, mas um não conversa com o outro. Será que eu vou incomodar? Como é que será que ele vai reagir? Quem será que ele é? Será que ele anda? Sabe? Então você fica. Então aumentou. Então vai fomentando as fantasias, as ilusões. E como é que vive no mundo corporativo sem comunicação? Exatamente. Entendi. Comunicação é tudo, né? Gente, a gente vai encerrar, o professor está com horário limitado também. Tá? Queria muito agradecer toda a técnica que está aqui, o Gustavo, nosso diretor de produção, que hoje não está na mesa. Plateia, obrigado. Valeu. Professor, muitíssimo obrigado por ter topado. Eu que agradeço, foi ótimo participar e de poder contribuir com um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. Obrigado. Espero que tenha sido ajudante. Obrigado, gente. Acompanhe lá no Spotify, tá bom? Daqui a pouco sobe no Clube dos Patecanos. Acredito que esse episódio vai na sexta-feira, tudo bem? Obrigado, tchau, tchau.